Hoje é o nosso primeiro culto de fevereiro, o que significa que nós mudamos tema. Não, hoje não precisa. Obrigado. O que significa que nós mudamos o tema. Mês passado nós falamos todas as nossas pregações em cima do primeiro capítulo de João. Esse mês todas as nossas pregações vão ser tiradas a partir do livro ou da carta aos Efésios. Então, já peço a você que abra sua Bíblia no livro de Efésios, ou melhor ainda, na carta, ou na carta de Efésios, de Paulo aos Efésios, porque hoje nós vamos falar a respeito de um assunto, de uma porção do primeiro capítulo. Dizer que todas as nossas pregações vão ser feitas a partir do livro de Efésios não significa que nós vamos falar tudo o que Efésios está falando. Nem também significa que todos os versículos usados vão ser usados apenas do livro de Efésios, mas significa que todas as ministrações, todas as palavras vão ter como base uma porção do livro ou da carta de Efésios, ok? Eu tenho tanta anotação, eu já tenho umas 5 páginas de anotação, então eu não posso ficar pulando. Feche seus olhos, vamos orar de novo. Pai, nessa noite, enquanto nós damos início a mais um mês de reuniões, de cultos a Ti, nós pedimos ao Senhor que o Senhor derrame sobre nós o Teu Espírito para que nós, em unidade de fé, nós venhamos crer em Ti, crer na Sua palavra, crer na Sua promessa, que nós sejamos fortalecidos pelo Teu amor, cheios de esperança, preenchidos de uma santa satisfação em Ti, por tudo que o Senhor já fez, tudo que o Senhor está fazendo e aquilo que o Senhor nos prometeu que o Senhor fará. Peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a carta aos Efésios, ela é uma carta de encorajamento e exortação. Geralmente, quando se olha algumas das cartas do Novo Testamento, nós estudando, você vê que Paulo está respondendo a uma carta que alguém mandou para ele, ou respondendo a um problema específico dentro de uma das congregações. Mas a carta aos Efésios, na verdade, ela tem um intuito de exortação geral. Alguns estudiosos dizem que, na verdade, a carta aos Efésios nem é uma carta específica à igreja de Efésios, por muitos dos manuscritos não conter essa indicação de carta de Paulo aos Efésios, mas como uma carta geral para aquela região, como uma carta circular. Então seria como se alguém mandasse uma carta para a gente e nós lêssemos, nós orássemos em cima dela, nós ensinássemos em cima dessa carta, e aí agora que nós lemos, nós pegamos essa carta, copiamos e nós mandamos para outra igreja que nós conhecemos, para que essa outra igreja também seja fortalecida e exortada nisso. A cidade de Éfeso, nessa época de Paulo, quando ele escreveu, ela era muito conhecida, era uma cidade muito bem desenvolvida, e tanto economicamente quanto politicamente, mas ela era muito bem conhecida pelo templo de Diana. É isso mesmo, é de Diana, eu sempre confundo esse nome. Que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então era uma cidade fortemente religiosa. Então aquela região, ela tinha como um histórico de ser uma região religiosa, uma cidade, uma região que era idólatra. Paulo então escreve essa carta para a igreja que havia se convertido de um contexto religioso idólatra. Então ele fala, muita da teologia de Paulo é a respeito da consciência, da ação e do nosso papel diante do conhecimento de Deus, diante daquilo que o Deus verdadeiro fez. Então o capítulo 1 ele é muito especial por causa disso, porque Paulo vai trabalhar uma teologia de consciência da igreja a respeito da pessoa de Deus e da obra que Deus fez para com esse povo no meio de um contexto idólatra. Provavelmente essa igreja, se essa carta foi mesmo especificamente para a igreja de Éfeso, essa igreja teria sido fundada provavelmente por Priscila e Áquila, antes de Paulo ter chegado lá. Então Priscila e Áquila, que eram amigos de Paulo, amigos em alguns ministérios, algumas missões,
teriam sido eles que teriam evangelizado essa região. Mas aí depois Paulo apareceu e ficou ministrando, pastoreando essa igreja, esse grupo de pessoas, por volta de uns 3 anos, mais ou menos. Quando Paulo escreveu essa carta, essa epístola de Efésios, deixa eu achar minha anotação que eu não estou achando aqui, ele estava na prisão. Então aqui, quando Paulo fala o que ele está falando, nós temos que considerar que é um Paulo sábio, é um Paulo já marinado, um cara que já passou por problemas suficientes com a igreja, já passou por revelações absurdas a respeito de Deus, a respeito da igreja, a respeito das profecias, e o que ele está passando para essa igreja agora é a partir de muita dor, sofrimento e um amor maduro. Então não é um Paulo que está tentando, como em algumas das suas cartas, ou no começo de Atos, quando parece que Paulo está tentando se provar como alguém importante, como um apóstolo, ou tentando se mostrar como um conhecedor da lei judaica, mas aqui Paulo está falando com a igreja como sendo já um senhor, já um cara que eu não tenho muito que me provar, eu não estou muito preocupado com o que dizem de mim, mas se eu estou falando com uma igreja, deixa eu falar como um pastor que ama aquilo que Deus está fazendo. Tanto que Paulo estava aqui agora na prisão domiciliar lá em Roma, enquanto ele escreve essa carta, e também, qual que é, Tessalonicenses? Colossenses e Filemon. Colossenses, Filemon e Efésios são as 3 cartas de prisões. Então, as 3 cartas que Paulo escreveu enquanto ele estava em prisão domiciliar, já no fim da sua vida. Então, o legal é pensar exatamente nisso. É Paulo, pastorzão aqui agora. É Paulo pensando assim, esse pessoal, tadinhos, né? Imagina um senhorzinho já olhando com misericórdia. Ele já não está tão preocupado com as tretas, tão preocupado com o beabá da teologia em si, de querer falar, fulano está falando, esquece tudo isso, deixa eu falar sobre o que realmente importa. Deixa eu falar a respeito de Deus, da sua obra, e deixa eu falar um pouquinho da igreja, o que realmente é. Tanto que Efésios é a melhor carta, o melhor livro do Novo Testamento para falarmos a respeito de igreja. É legal que ele usa Colossenses e Efésios, essas 2 cartas que ele estava em prisão, para falar a respeito desse aspecto de Cristo como cabeça da igreja. As 2 cartas têm isso, só que aqui ele vai usar focando na igreja sendo o corpo de Cristo. Lá em Colossenses ele vai focar em Cristo sendo o cabeça da igreja. Mas imagina, se todos nós chegarmos na maturidade da fé, e isso for o que realmente importa. Imagina se a gente chegar na maturidade da fé, e imagina o Ramon com a cabecinha branca, barba branca, e tudo que o Ramon quer falar é sobre como Jesus ama a igreja, e como a igreja ama Jesus. É ótimo isso, né? Eu acho que Paulo estava resumindo a vida dele, a teologia dele nisso. Deixa eu falar a respeito de um amor. Eu imagino da mesma forma quando João escreveu 1 João. João não estava interessado em nada além de, deixa eu ser um bispo aqui agora. Deixa eu ser um tiozão pastor aqui agora. É o seguinte, é a respeito de amor. Você tem que amar Deus e amar o seu próximo. Mas eu amo a Deus, mas por que se diz que o seu irmão é um idiota? Se você odeia o seu irmão, você é um mentiroso, porque Deus é amor. Se você diz que você está nele, você não pode estar também em ódio. Então, ou você não ama a Deus, você não conhece a Deus, ou você não faz parte desse corpo. Não faz parte desse corpo de fé. Então, da mesma forma, Paulo está falando a respeito disso. Está falando a respeito da igreja como um todo, se posicionando diante de uma responsabilidade de consciência, de realidade, de que nós somos aqueles por quem o Filho de Deus morreu.
Nós somos aqueles que foram os alvos do amor de Deus Pai, aquele que criou os céus e a terra. Não é pouca coisa, não é coisa simples. Paulo também vai falar, enfatizar a ideia da igreja global. Da igreja global, a igreja católica no sentido de universal, como sendo uma realidade. Então ele vai falar a respeito de como a sua fé é a mesma fé dos nossos irmãos da Indonésia, que é a mesma fé dos nossos irmãos da Índia, que é a mesma fé dos nossos irmãos de Moçambique e da Coreia do Sul e da Coreia do Norte. É a mesma fé, porque nós fomos batizados no mesmo Espírito e nós estamos diante do mesmo Deus. Por isso, Apocalipse vai dizer que ele comprou com o seu sangue um povo de toda língua, tribo e nação. Não é apenas dos Estados Unidos, uma igreja dos Estados Unidos, ele comprou outra igreja no Brasil e ele comprou outra igreja na África. É uma igreja só. Mas ao mesmo tempo que nós vemos essa realidade da igreja global, nós vemos Paulo falando a respeito de nuances, de realidades que são apenas vistas na igreja local. Porque, por exemplo, a igreja global não comunga da Santa Ceia, né? Nós não estamos tomando Santa Ceia com os nossos irmãos da Indonésia, nem da África. Nós compartilhamos entre nós o corpo de Cristo, que é o mesmo corpo de Cristo que eles comungam entre si. É a igreja local que cuida dos pobres. É a igreja local que tem o cuidado de pastoreio. É a igreja local que tem a responsabilidade de levantar recursos para cuidar de quem quer que seja. Não é responsabilidade da igreja global em si, mas de cada uma das igrejas. Por isso ele escreve a esse grupo de cristãos em uma região específica. Da mesma maneira, nós somos uma igreja local, numa região específica, que também estamos ligados às outras congregações que estão nessa cidade também. Então, se nós não entendermos isso, quem nós somos como corpo, quem nós somos como igreja, nós acabamos ignorando ou manipulando a realidade de quem Deus é, porque Ele é quem declara o que a igreja é. E aí, se nós declaramos que a igreja é qualquer outra coisa além do que Ele declara, essa igreja é inválida, essa igreja é inútil, essa igreja é infrutífera. Está entendendo? Então nós precisamos nos basear, construir aquilo que nós estamos construindo aqui como Imago Dei, sabendo aquilo que Deus define como igreja, sabendo aquilo que Deus chama de congregação. Do contrário, nós somos apenas um clube social legal que canta músicas e só falta uma fogueira aqui para a gente cantar junto com o baiá, né? Não é isso. Abre lá no capítulo 1 então. Paulo vai começar no capítulo 1, nos ensinando que nossa porção como corpo de Cristo e igreja local não tem apenas a ver com a morte e ressurreição de Jesus, mas também tem a ver com a exaltação de Jesus Cristo nas regiões celestiais. Então ele começa o capítulo 1, geralmente as cartas de Paulo, se você prestar atenção nisso, Paulo sempre abre as suas cartas resumindo, dando um resumão daquilo que ele vai falar no restante das cartas. Então, a doxologia, que é como nós chamamos, essa ação de graça que Paulo faz no começo do capítulo 1, ela é muito especial porque o contexto dela é aquilo que ele vai falar no restante do livro. Ele glorifica a Deus e aponta o papel de cada pessoa da Santíssima Trindade na salvação durante essa doxologia. Então imagina, doxologia, para fazer mais sentido, é basicamente aquilo que a Tal fez aqui, ou aquilo que o Ramon fez durante o nosso louvor. É dizer, igreja, louvem ao Senhor, levantem as suas mãos ao Senhor e adore pelo que Ele é digno. Doxologia é mais ou menos isso. Doxologia é um chamado à exaltação, um chamado a ações de graça. Só que essa doxologia que Paulo faz nesse primeiro capítulo de Efésios, ele é muito especial, porque ele tem uma estrutura como alguém que escreveu uma poesia. E eu acho isso muito massa. Eu não sei se você acha, mas eu fico pensando em Paulo.
tiozão, escrevendo isso e pensando, peraí, eu passei uma palavra, tem que mudar isso. Ele estava escrevendo essa doxologia pensando na estrutura de quantas palavras em cada frase precisavam ser usadas. Isso fala muito a respeito do que ele está tentando construir, do que ele está tentando escrever. Ele não estava escrevendo com desleixo ou com pressa. Ele estava pensando, articulando cada palavra para que as pessoas que lessem tivessem um burburinho no coração enquanto elas lessem. É Paulo falando assim, fazendo como se fosse piada de pastor, sabe? Tipo, apesar que é o contrário, o pastor faz piada sem pensar, porque se ele pensasse ele não falava, não fazia elas. Mas, isso não foi uma piada. Mas é bem isso, né? Mas Paulo faz o contrário, ele para e pensa assim, se eu usar essa palavra específica, eu vou ter falado aquilo que eu queria falar? Não, vou mudar. Eu acho que eu vou usar essa expressão. Então, quando nós falarmos a respeito dessa doxologia, eu quero que você tenha isso em mente, de que cada palavra que Paulo usou, ele quis usar, ele pensou em usar, ele desejou fazer com que as suas palavras fizessem sentido. Então, não são palavras jogadas sem motivo algum. Então, do versículo 3 ao versículo 4, Paulo vai falar sobre o Pai, como o Pai sendo aquele que escolhe os crentes e os posiciona em um status de honra e bênção. Isso tendo início antes da fundação do mundo. Então já começa o BO. Ele coloca a culpa em Deus, a responsabilidade na mão de Deus e a ação na mão de Deus, dizendo assim, não tinha nenhum ser vivo quando Deus desejou fazer o que Ele está fazendo. Mas a pergunta é, para que Ele fez isso? Por que antes da fundação do mundo Deus desejou fazer o que Ele estava fazendo? Ele fez isso para que nós fôssemos irrepreensíveis e santos em amor diante dEle. E por isso, do versículo 6 ao 7, ele vai falar agora a respeito do Filho. Então ele está expressando uma doxologia, uma adoração à Trindade. Ele fala do Pai, de Deus Pai, ele fala de Deus Filho, aqui sendo o Filho, aquele que redime, aquele que nos apresenta ao Pai. Pelo seu sangue nós temos a redenção e o perdão de nossos pecados segundo a riqueza da sua graça. E aí do versículo 13 e 14, ele vai colocar o Espírito Santo na equação. Ele diz, o Espírito Santo é aquele que nos cela, que nos garante que o desejo de Deus Pai, através da obra do Espírito do Filho, sejam completadas. Pelo Espírito Santo é que nós temos a garantia de que a nossa adoção e de que a nossa ressurreição aconteçam. Nossa, pensa nisso. É meio que são alguns lugares do Novo Testamento onde nós temos essa expressão clara da Trindade. Muitos vão, de alguma maneira, discordar de um sentido trinitário da divindade de Deus, da pessoa de Deus como um Deus triuno. Mas aí quando você vê, por exemplo, o batismo de Jesus, onde o Filho entra nas águas, o Espírito Santo desce sobre o Filho, o Pai declara seu amor pelo Filho, você vê a beleza da Trindade. Aqui é uma dessas outras porções que você não pode ignorar. Paulo declarando o papel separado, o papel específico de cada uma das pessoas da Trindade em relação à obra salvífica. Abre comigo, você está aberto aí já? Todos estão abertos, Efésios 1. Efésios 1, versículo 3, vamos ler do 3 ao 5. Ele vai dizer então, esse bendito seja Deus, é o que expressa o começo da doxologia. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também o Pai aqui nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, do Pai, em amor, e nos predestinou para si mesmo, para o Pai, segundo a boa determinação de sua vontade, da vontade do Pai,
para que nós fôssemos feitos, ou para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Uau! A doxologia, então, aqui, que é um tributo a Deus, ela vai servir como uma ação de graça, um hino de adoração. Eu já falei sobre isso, então eu vou pular minha anotação aqui. Paulo não está tentando argumentar com ninguém. Ele não está tentando criar um caso ou construir uma teologia. Ele está chamando a igreja, como se ele estivesse dizendo: pare de olhar para si mesmo. Pare de olhar para os seus próprios problemas, para as suas próprias circunstâncias, para aquilo que você acha que te faz especial, ou para o bem ou para o mal. Remova os seus olhos de si mesmo e depositem no Senhor, no trono da graça, e entenda quem é que está fazendo o que ao redor de você. Eu acho que muitas vezes é isso que falta nos nossos dias, no nosso dia a dia, na nossa rotina, no meio dos nossos problemas, quando aquele boleto cai, ou quando nós somos perseguidos, ou quando alguém mente a nosso respeito, ou seja lá quando nós estamos com uma enfermidade, quando nós nos sentimos preocupados, o que falta é parar, tirar a nossa atenção de nós mesmos, voltar para o trono de Deus e declarar mais uma vez a verdade. Deus, é a respeito dele, não é a meu respeito. Deus é quem fez, é quem está fazendo e é quem fará tudo para que ele tenha glória, para que ele seja honrado. Se para que ele tenha o que ele agiu para ter desde a fundação do mundo, é necessário que eu passe pelo que eu estou passando, bendito seja Deus. Essa é a lição de Jó. Deus deu, Deus tira, bendito seja Deus. Se eu estou sorrindo, se eu estou chorando, bendito seja Deus. Se eu tenho fartura, se eu tenho necessidade, bendito seja Deus. Se eu tenho saúde, se eu tenho enfermidade, bendito seja Deus. Não interessa se eu estou sozinho ou rodeado de amizades, bendito seja Deus, porque é Ele quem me criou para o louvor da sua glória. Porque foi o Pai que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Paulo então começa dizendo que o Pai é digno de bênção, digno de ser louvado e engrandecido por nós, porque Ele tem nos dado o que nós não merecemos e o que nós não deveríamos ter. Ele diz: como homens culpados como nós não deveríamos ter recebido as bênçãos que nós recebemos do Pai. Se nós olhássemos para aquilo que nós fizemos e para aquilo que nós fazemos, os olhos de misericórdia do Pai não deveriam estar sobre nós. Então, bendito seja Deus, porque ao invés de romper com o fogo da sua ira, Ele rompeu com o fogo e com o zelo do seu amor. Porque nós deveríamos ter sido esmagados pela santidade de Deus, e ao invés disso nós fomos envolvidos pela sua graça. Bendito seja Deus Pai, que nos amou. Bendito seja Deus Pai, que derramou suas bênçãos sobre nós. Mas aí Paulo coloca uma palavrinha-chave aí, porque agora você tem que entender, de novo, leva em consideração, quem que está escrevendo, onde quem está escrevendo. E para quem ele está escrevendo? Ele diz assim: aquele que nos abençoou abundantemente com bênçãos espirituais. Porque aqui é o momento onde o crente é tentado a olhar para os lados e falar: mas que bênção? Não parece que eu sou um cara abençoado, não. Porque está faltando tanta coisa. Deus está deixando tanto a desejar. Eu tenho chorado muito mais do que eu tenho sorrido. Eu tenho precisado muito mais do que eu tenho doado. Eu tenho pedido ajuda mais do que eu tenho ajudado. Como pode Deus dizer que eu sou abençoado? Como Paulo pode dizer uma coisa dessa?
Eu acho que aqui que Paulo vai, meio que nessas horas, ele já pensa diante no texto e fala, deixa que já já eu vou dizer para eles que eu sou prisioneiro de Cristo. Deixa que já já nessa carta ainda eu vou deixar claro para eles, eu sei que eu estou preso debaixo do poder de Roma, mas eu estou aqui por causa do meu amor por Cristo. E eu estou preso porque Deus sabe que para que Ele seja exaltado, isso que vocês considerariam uma desgraça, precisou acontecer comigo. Então eu não estou aqui porque Roma me quis preso, eu estou aqui porque o meu amor me prendeu. As nossas bênçãos não têm cor, as nossas bênçãos não são vistas, não tem tamanho, não é uma coisa que você coloca no armário, não coloca na sua conta bancária, as nossas bênçãos estão asseguradas no céu para nós. E elas não são simplesmente, talvez de primeira você possa pensar, mas assim é fácil, né? Como aqueles que pensam que tem um harém esperando para a gente na vida vindoura. Ou aqueles que dizem que tem muito tesouro na era vindoura para aqueles que morrerem suicidando, né? Por amor de Alá ou alguma coisa assim. Não, não é esse tipo de bênção que Paulo está dizendo. Paulo está colocando na mão do Senhor aquilo que Deus já fez, disse que faria e ainda irá fazer, e nós já podemos experimentar e conhecer dessas bênçãos agora, enquanto nós passamos até mesmo por sofrimentos. Imagina você passar por sofrimento com o coração contente. Passar por perda com o coração seguro e em esperança. Pensar, eu perdi tudo, mas eu não perdi a Ti, Senhor. E o seu coração ainda, somente aqueles que têm dessas bênçãos espirituais conseguem passar por isso assim. Qualquer outro só vai experimentar as circunstâncias visíveis, materiais, carnais, e não vão experimentar dessas espirituais. E aí ele diz, o Pai, foi Ele quem nos predestinou nele. No versículo 5. Essas bênçãos estão garantidas a nós, porque antes da fundação do mundo, Deus escolheu para si um povo que estivesse diante dele, santo e irrepreensível em amor. Essa eleição que Paulo está falando aqui agora, nesse começo desse capítulo, é uma eleição corporativa, assim por dizer. Ele não está falando sobre Deus eleger o Derek, ou Daniel, ou qualquer outra pessoa, ele está falando assim, porque Deus preparou para si uma família, Deus preparou um corpo, Deus preparou um povo, Deus preparou alguém, um grupo de pessoas, que Apocalipse vai dizer, foi para isso que Jesus morreu. Foi para isso que o sangue de Jesus foi derramado. Mas Jesus derramou o seu sangue e comprou um povo, porque antes da fundação do mundo, Deus desejou isso. Eu amo que Paulo vai dizer que Deus preparou, planejou, estruturou o seu plano sozinho. Porque se nós estivéssemos lá, nós daríamos um pitaco. Se nós estivéssemos lá, nós daríamos uma opinião azeda sobre como Deus deveria ter feito. Pior ainda, não somente iríamos dar pitaco, mas provavelmente nós seríamos aqueles que iriam estufar o peito e bater no peito e dizer assim, eu ajudei Deus. Se não fosse eu dizendo para Deus como Ele deveria enviar o seu filho, talvez Deus nem teria feito isso. Por isso que Deus fez antes da fundação do mundo, para que a obra salvífica, para que a obra de Deus, para ter um povo para si, fosse chamado de graça. Graça. Não pelas obras, não pelas opiniões, não pelas atitudes, mas porque Ele quis o que Ele tem.
por causa disso, bendito seja Deus Pai. O Senhor é digno de louvor, porque o Senhor desejou algo. O Senhor trabalhou por isso, fez a sua obra por isso, e o Senhor teve aquilo que o Senhor desejou. O Senhor é digno de louvor. E aí ele vai dizer no versículo 9, o Pai nos revelou, o Pai nos desvendou o mistério de sua vontade. Então, primeiro, o que Deus Pai fez? Você está anotando? Primeiro, versículo 3, o Pai nos abençoou com bênçãos nas regiões espirituais. Bênçãos espirituais. Segundo, o Pai nos predestinou nele. E terceiro, o Pai nos revelou o mistério de sua vontade. Isso está lá no versículo 9. Foi o Pai quem demonstrou abertamente por meio do Filho, através do poder do Espírito Santo, que Ele era quem estava agindo através das eras, que iria adquirir para si um povo santo por meio de Jesus Cristo. Talvez na época de Abraão, na época dos profetas, eles entendiam algumas palavrinhas, talvez sugeriam algumas coisas. Talvez Deus esteja tentando construir algo, por isso que Ele quis um sacerdócio, por isso que Ele escolheu apenas Israel, ou por isso que Ele nos separou do mundo, por isso que Ele quis que nós fôssemos santos. Mas agora, em Cristo Jesus, Paulo vai dizer assim, agora, enviando o seu Filho, nós sabemos abertamente que Deus quis que nós soubéssemos. Ele fez um plano. O plano era de que Ele vai unir todas as coisas no céu e na terra em Cristo Jesus, para que tudo volte a caminhar com harmonia, em santidade, glorificando o seu Criador, se submetendo à sua autoridade, fazendo aquilo pelo qual nós fomos criados, viver para o louvor da glória de Deus pelos séculos dos séculos. Esse é o plano que Deus nos revelou. E aí no capítulo 1, dos 5 ao 8, ele diz o seguinte, certo? Ficou linda, né? Versículo 5, ele vai dizer assim, e Ele nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade. Quer dizer, então deixa eu só dizer em outras palavras, porque talvez as palavras de Paulo estejam difíceis demais. Deus marcou aqueles que ainda seriam criados, porque ele está falando no dia antes da fundação do mundo. Ele marcou eles para que um dia, e ele diz, segundo a boa determinação da sua vontade, querendo dizer assim, só Ele pode criar o futuro da maneira que Ele deseja, só Ele pode ser soberano sobre aquilo que Ele vai fazer. Em outras palavras, isso só vai acontecer porque Ele quis e porque é Ele quem leva o plano adiante. E aí ele diz, o que Ele está fazendo? Por que Deus está acompanhando e criando e movimentando, segurando todas as coisas pela palavra do seu poder? Qual é o fim dessas coisas? Para sermos filhos adotivos, por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória de sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Olha que coisa linda Paulo falando isso. Está falando sobre Jesus. Ele nos deu isso gratuitamente no amado. Imagina o tiozão Paulo falando isso. Amado. Eu acho isso lindo. Aí ele fala, nele, no amado, nós temos a redenção, nós temos o perdão dos nossos pecados, como pelo seu sangue, segundo a riqueza de sua graça, da graça de Jesus Cristo, que Ele fez se multiplicar para conosco em toda sabedoria e prudência, de Jesus, do Filho. O Pai desejou, o Pai planejou e o Pai colocou em execução. Filhão, é a hora. Claro que quando nós falamos aqui não tem tanta separação assim. O Filho quis tanto quanto o Pai. O Filho planejou tanto quanto o Pai. O Filho executou tanto quanto o Pai. Mas Paulo aqui, para deixar claro a vontade do Pai, que era de nos adotar como povo em Cristo Jesus, e por meio da obra de Jesus Cristo,
Ele queria enfatizar aos leitores e a toda a igreja que mesmo a adoção como filhos de Deus tivesse a sua plenitude no futuro quando Jesus voltar. Quer dizer, ainda que nós só teremos a adoção como filhos quando nós tivermos o corpo glorificado ou ressurreto, não é só lá que nós seremos chamados e estaremos num status de filho diante de Deus. Ainda agora, Paulo estava dizendo, nós já fomos adotados, nós já somos feitos filhos de Deus. São estes os filhos que aguardam com esperança o retorno de Jesus. Quer dizer, quando Jesus voltar, nós seremos glorificados ou ressurretos. Mas até que Jesus volte, porque nós já somos filhos, é que nós aguardamos com esperança, com alegria, com zelo o retorno de Jesus. Se nós não tivéssemos essa realidade futura garantida, nós não esperaríamos ou aguardaríamos esse dia. Não faz sentido. Quem espera uma promessa que não sabe que tem? Ainda mais de alguém que não tem poder de cumprir essa promessa. Mas nós temos uma promessa daquele, o único, que é capaz de prometer, porque somente Ele é todo poderoso para cumprir sem necessitar de qualquer outra garantia. Ele promete porque é Ele quem cumpre o amanhã, é Ele quem declara e faz cumprir o futuro. Então, quando Ele declara a nossa adoção, Ele está dizendo assim, já é real. Agora basta que vocês aguardem dia a dia, cultivando a esperança, dia a dia sabendo que já está garantido, porque é isso que nos faz caminhar, é isso que nos faz permanecer, é isso que faz com que Paulo, no meio da prisão, escreva cartas chamando Jesus de amado, escrevendo poesia de cânticos, bendito seja Deus. Isso é coisa linda, gente. É essa realidade aqui que João vai escrever lá no capítulo 1, no versículo 3, no 1 João, capítulo 3, de 1 a 2, ele vai dizer assim, vede que grande amor o Pai nos tem concedido. Então, João também categoriza aqui. Ele diz, o Pai nos concedeu um grande amor. Qual? O que Deus Pai fez? O de sermos chamados filhos de Deus. O que nós realmente somos. Nós já somos filhos de Deus. João vai dizer, amados, somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou aquilo que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele, Jesus, se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. João está dizendo assim, sim, realmente um dia nós seremos glorificados e seremos como Ele. Mas não se engane, hoje você já pode chamar Deus de Deus Pai, porque Ele já nos deu o seu Espírito que nos garante aquele dia futuro que nós aguardamos. Porque nós já estamos unidos por Cristo, ou em Cristo Jesus, por meio do Espírito. Essa filiação já está garantida e plenamente conferida a nós, gratuitamente no amado. Eu não sei se você já teve oportunidade disso, ou se você já viu em algum filme ou documentário, quando há padrinhos de crianças em casa-lar, ou em... eu acho que já não chama mais orfanato, né? Abrigos. E quando essas pessoas vão visitar, como que as crianças que são órfãos, como elas tentam demonstrar que elas merecem ser adotadas. Vocês já viram alguma coisa assim em documentários ou em algum lugar? Não. Mas a realidade é de que a criança que está sozinha, a criança abandonada, a criança que está em cuidados do Estado, quando elas veem uma família, elas querem se comportar de uma maneira específica. Elas querem se vestir de uma maneira específica. Elas querem que você olhe para elas e fale assim, olha como ela é bonitinha. Olha como ela fala bem.
olha como ela se comporta de uma maneira, por isso eu vou levar ela comigo, eu quero ela para minha família. Essa realidade, por mais amarga e triste que seja, ela é uma realidade do pecado em nós. Até mesmo nós, igreja, carregamos muitas vezes essa realidade em nós, embutido. Muitas vezes nós não levamos em consideração o fato de que Deus nos escolheu e nos adotou antes mesmo de nós nascermos, para que nenhum de nós se posicionasse com vestes trocadas, com cabelinho penteado, falando bonitinho, ó varão, ó vaso, aleluia, olha como Deus é bom, e não sei o quê. Porque se você falar de uma certa maneira, porque se você agir de uma certa maneira, aí você vai adquirir a salvação prometida. O que Paulo está dizendo é o seguinte: pare de fingir, pare de tentar manipular Deus, porque Deus te amou antes mesmo de você saber a respeito dos seus pais. Deus já te amava, Deus já te desejava, Deus já tinha te escolhido para fazer parte de sua família. Não fomos nós, não foi por causa das nossas boas ações, foi porque Ele quis, foi porque Ele agiu, foi porque Ele é o único poderoso para fazer. Versículos 11 a 14. Ele vai dizer assim: nele também fomos feitos herança, nele em Jesus. Fomos feitos heranças, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua palavra. Falando do Pai. É muito difícil essa palavra que ele está usando. É muito difícil o que ele está tentando dizer. Mas ele está dizendo basicamente o seguinte, de novo, ele disse o que nós iríamos ser, sabendo que somente Ele poderia nos levar a ser aquilo que Ele desejou. Por isso Ele declarou que nós seríamos, porque Ele quis, não porque nós poderíamos ser. Ele não olhou a gente e falou assim: nossa, eu acho que a Cris tem a capacidade de ser parte do meu povo. Olha, eu acho que a Sara seria uma boa cristã, eu vou escolher ela. Mas não, ele diz assim: a garantia de que elas serão um povo meu é que eu desejo, eu declaro e eu ajo para que elas sejam. Aleluia. Nos predestinou conforme o propósito daquele que faz todas as coisas de acordo com aquilo que ele deseja. Se é Ele que deseja, se é Ele que faz segundo aquilo que Ele deseja, então é Ele que pode dizer o que nós seremos no futuro, porque nós seremos aquilo que Ele deseja. Vocês estão comigo, igreja? Amém. Vocês estão ouvindo? Esse é o mistério de sua vontade. Esse é o plano de Deus escondido das gerações. O Pai desejou unir seu povo e todo o universo em Cristo Jesus, na plenitude dos tempos, para que todas as coisas funcionem em harmonia debaixo da liderança do primogênito. Eu pulei, não terminei de ler ainda, oh Deus. E ele fez isso, versículo 12. Ele fez isso a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que antes havíamos esperado em Cristo. Então ele prometeu que nós seríamos, como João vai ver lá em Apocalipse, dizendo, ele juntou um povo de toda língua, tribo, povo e nação, e ele constituiu eles como reino e sacerdotes a nosso Deus, para o louvor da sua glória. Nós que havíamos vivido em escravidão do pecado, mortos em nossos pecados, Deus diz assim: eu peguei vocês podres, mortos. Mas se vocês soubessem o que vocês serão.
Se vocês soubessem como vocês falarão, como vocês agirão, como vocês se vestirão diante do Pai, se vocês soubessem que tudo isso que vocês tentam fazer pelo seu próprio esforço são vestes de imundícia, trapos de imundícia. São nada, de pouquíssimo valor. Porque um dia, quando nós nos posicionarmos diante dele, vivendo para o louvor da sua glória, vendo como ele realmente é, cheios da plenitude de Deus nos nossos corpos, que já não são mais mortais, agora são imortais. Ele vai falar em 1 Coríntios 15, ele vai dizer, aquilo que é mortal será revestido do que é imortal, aquilo que é temporal será revestido de imortalidade e eternidade. Essa carne será renovada, e nós poderemos amá-lo com complexidade, como é que fala? Por completo. Tudo que nós somos, nós não teremos mais essa guerra entre a carne e o espírito, porque tudo em nós desejará amar a Deus e amar a Deus. Quão difícil é estar nesse momento, vendo o dia que nós o amaremos como filhos, como sacerdote, e nós estamos aqui hoje, Deus, eu quero te amar, mas eu não consigo. Como Paulo vai dizer, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero fazer isso eu faço. Quem me livrará desse corpo? Porque o que eu quero está naquele dia. O que eu quero está lá. Eu sei que eu já sou aquilo, mas essa carne me impede. Esse corpo me limita. Ele vai dizer, nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e nele também crido, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor de sua glória. Então, primeiro Paulo fala que nós adquirimos uma herança. Primeiro ele fala que nós somos uma herança. Agora ele fala que nós adquirimos uma herança. Nós temos uma herança garantida, mas nós também somos a herança garantida de Deus. Para que nós tivéssemos essas duas realidades, ele nos deu o Espírito Santo, que também é Deus. O Pai desejou, o Filho veio, fez a sua obra, e o Espírito Santo foi dado à igreja, para garantir que a igreja tenha Deus agindo no meio dela, até que ela seja aquilo que Deus desejou que ela fosse. Até o dia que a igreja vai clamar, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Até o dia que a igreja se fez pronta e foi lhe dado o linho fino de vestir, e o linho fino são as ações de justiça da igreja. Até que a igreja seja envolvida de poder e vida eterna. O Espírito Santo não abandonou a igreja no primeiro século. O Espírito Santo não levou a igreja quando virou o segundo século. O Espírito Santo, agora deixa eu ficar de boa aqui, porque a igreja já não precisa mais de mim. Agora ela anda automática. O Espírito Santo da promessa é garantia, porque ele permanece até que a promessa é cumprida. O Espírito Santo da promessa é, Deus prometeu ao Filho, pede-me, eu te darei as nações por herança. É o Pai dizendo ao Filho que ele terá aquilo pelo que ele sofreu. Qual é a garantia que eu terei, Pai? Filho. Claro que o Filho não vai questionar o Pai nisso, mas é nessa realidade que o Pai vira para o Filho e fala, Filho, assenta-te à minha direita, em paz, até que eu coloque todos os teus inimigos como estrado dos teus pés. Assenta-te, até que eu junte as nações. Assenta-te, até que eu forme um povo. Mas como? O sangue já comprou. Mas eu não estou com eles. Claro que, por favor, não entendam esses questionamentos, essas perguntas, como se Jesus questionasse o Pai. Mas vocês entendem para que a gente argumentasse o que está acontecendo. Não é pela ausência de Jesus que a igreja vai se perder, porque por mais que Deus Filho não esteja presente no meio da igreja, Deus Espírito Santo está.
O Espírito Santo é tanto Deus quanto o Filho e o Pai são Deus. Não é uma segunda categoria de Deus, de divindade. Não é uma força de Deus. Não é a áurea de Deus. O Espírito Santo não é simplesmente uma luz, uma nuvem, ou algo que está flutuando no nosso meio. De vez em quando a gente sente uma brisa, a gente fala, ai, senti o Espírito Santo aqui. Sente um arrepio, ai, o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está no meio da igreja até quando você diz, eu não estou sentindo Deus. O Espírito Santo está no meio da igreja até quando você diz, não estou ouvindo Deus. Será que Deus está aqui? O Espírito Santo, ele não precisa ser sentido para estar presente. Que loucura! Enquanto nós estamos dormindo, o Espírito Santo ainda está presente. Enquanto nós estamos espalhados por Varginha, o Espírito Santo está presente. Quando nós unimos, levantamos nossas mãos, o Espírito Santo está presente. No meio das nossas dificuldades, no meio dos nossos perrengues, o Espírito Santo está envolvido e presente. Amém. Quer saber onde ele está presente também? Quando nós estamos pecando. Quando nós estamos abandonando o nosso lugar. Quando nós estamos abandonando a consciência de Deus. Quando nós estamos deixando de congregar, quando nós estamos deixando a comunhão dos santos, quando nós estamos abandonando a adoração e o lugar de oração, o Espírito Santo ainda está lá. E isso é a coisa mais aterrorizante de se pensar. Eu me lembro a primeira vez que eu estive consciente disso. A realidade, eu acho que eu falei isso da última vez, quando a gente tem esse sentimento de, será que Deus me ama? Será que Deus me aceita? Hoje eu ainda estava ouvindo uma música e eu estava assim, cara, que incrível isso. Ele falando, hoje eu tive um pensamento que talvez o Senhor já tivesse o suficiente de mim. Tipo, já basta, já não aguento mais você, não aguento mais os seus pensamentos, não aguento mais as suas atitudes. E muitas vezes a gente é envolvido por esse tipo de sentimento quando nós somamos os nossos pecados e nós calculamos o peso das nossas ofensas contra Deus. A gente pensa, não é possível que Deus me amaria depois disso. Não é possível que Deus me suporte depois dessas palavras ou dessas atitudes. Não é possível. E aí nós temos lá no nosso ouvido, lá no nosso coração um sentimento, poxa, que saudade de Deus. Eu queria tanto que Deus me perdoasse. Eu queria tanto que Deus me amasse. Eu queria voltar para o lugar de santidade. Eu queria voltar a experimentar Deus. E esse sentimento não brota naturalmente do coração humano. Esse sentimento, até mesmo depois de pecar, não brota naturalmente no coração do homem. Isso é a prova de que o Espírito Santo continua lá. É Ele quem vai te lembrar. Porém, tendes um advogado no céu. Oh, Deus. Se pecardes, se arrependa. Continue. Não desista. Mais um pouquinho de tempo e nós o veremos. Mais um pouquinho de tempo e Ele estará conosco. Aguenta firme. Pede perdão. Confessa. Volte à comunhão dos santos. Esse sentimento é a prova que o Espírito Santo continua cumprindo a promessa do Pai, de que o Pai terá para si um povo irrepreensível e santo no amor de Jesus Cristo. Amém! É sentimento duplo de obrigado, Senhor, e tem misericórdia, Senhor. Como pode o Senhor continuar me amando? Como pode o Senhor não desistir de mim? Talvez é nesse contexto que nós ouvimos a profecia, a declaração profética. Pode uma mãe esquecer do seu filho? Talvez, mas eu não esqueço de vós. Eu não abandono vocês.
Quando Deus usa palavras como casamento e adoção, entendam, cultura 2023, isso não é temporário. Eu sei que hoje em dia casamento pode durar 2 dias. Eu sei que adoção hoje em dia é igual, às vezes pessoas adotam um cachorrinho, cachorro latiu muito, fez cocô no carpete, vou devolver. Mas quando Deus usa essas palavras, Ele não está falando como nós. O que Ele está dizendo é, eu te adotei, você é meu filho para sempre. Casamento, noiva e noivo, eterno. Ele nunca vai virar para a noiva e dizer assim, já deu 2 eras, vou te devolver. Já deu, filho, você não me adorou o suficiente, você não foi santo o suficiente. Não! Lembra, noiva, sacerdócio e filhos são as únicas 3 coisas que a Bíblia diz que as eras passarão, mas nós continuaremos sendo isso. Nós não vamos ser apóstolos, bispos, nada disso. Você pode ter a profissão que você quiser agora, quando Jesus voltar isso acaba. Mas essas 3 coisas, pelas eras vindouras, nós continuaremos sendo filhos, noivos e sacerdócio. Para sempre. Isso é o que ele diz, vocês estão predestinados para. Mas como é que nós podemos olhar para nós hoje? Na boa, olha para si mesmo. Como é que você vai fazer parte disso? É impossível. Eu, pelo menos, olho para mim e eu digo, é impossível que eu seja alguma dessas 3 coisas eternamente. Deus não vai me aceitar. E aí, de novo, ele volta para o presente, para o passado, e fala, não, no passado ainda não, volta para antes da fundação do mundo. Antes que o mundo existisse, Deus dissesse, haja luz, ele disse, um povo santo, irrepreensível, filhos, sacerdócio, noiva, eternamente, porque eu desejei, porque eu vou trabalhar, porque eu vou ter aquilo que eu sempre quis. A obra é minha, não é de vocês, apenas esperem em paz e segurança, que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão trabalhando para ter para si glória, honra, louvor e toda a qualidade de tudo aquilo que eles criaram. Obrigado, Jesus. Por causa disso hoje, eu quero te convidar, a igreja, a declarar, bendito seja Deus e Pai. Declare isso. Bendito seja Deus e Pai. Bendito seja Deus Filho, Jesus Cristo. Bendito seja Deus Espírito Santo. Porque nós não estamos aqui por acaso. Você não foi uma tragédia do acaso. Você não parou nesse lugar hoje por acidente. Você está aqui hoje porque Deus desejou ter o seu coração totalmente para Ele. Vamos ficar de pé e louvar o Senhor por isso. Aleluia. Feche os seus olhos, adore ao Senhor com a sua própria doxologia, com as suas graças. Deixe a sua voz ser ouvida agora como alguém que entendeu a mensagem, como alguém que não tem medo de proclamar a realidade de ter sido salvo pela graça e misericórdia de Deus. Antes que os instrumentos toquem, antes que uma voz seja ouvida no microfone, deixe a sua voz ecoar. Bendito seja Deus Pai, Pai nosso e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Jesus Cristo, que se entregou por amor de nós. Bendito seja Jesus Cristo, que permaneceu fiel até a morte ao Pai. Bendito seja Jesus Cristo, que derramou o seu sangue, para que nós tivéssemos paz com Deus. Bendito seja o Espírito Santo.
que não permaneceu no céu quando Cristo ascendeu à direita do Pai, que não se reteu, mas se entregou por inteiro à igreja. Bendito seja o Espírito Santo que age no meio da igreja, cultivando, guardando, exortando, fazendo com que a igreja produza frutos de justiça, fazendo com que nós venhamos temer a Deus, amar a justiça, amar a santidade. Bendito seja o Espírito Santo que nos livra da tentação. Bendito seja o Espírito Santo que levanta sinais diante de nós, para que nós não sejamos confundidos e enganados como Eva. Bendito seja o Espírito Santo que produz em nós amor por Jesus, que produz amor por Deus. Bendito seja o Espírito Santo que une cada membro ao corpo de Cristo. Bendito seja tu, Espírito Santo, que zela pela natureza do corpo de Cristo, entregando à igreja presentes, dons, para que a igreja venha crescer, amadurecer e ser exatamente aquilo que o Pai deseja que ela fosse. Bendito seja Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Senhor é digno de todo louvor, de toda glória, de toda honra, de todo louvor. Tu és digno dos nossos pensamentos, Tu és digno do nosso coração, Tu és digno do nosso tempo, Tu és digno dos nossos pensamentos e sentimentos. Tu és digno do nosso dinheiro, Tu és digno da nossa família, Tu és digno de tudo que nós possamos ser ou fazer. Tu és digno, Deus, porque foi para isso que o Senhor nos criou. Foi para nos ter para Ti. Cria em nós um coração puro, um coração santo. Dai-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir, e um coração disposto a obedecer todos os Seus mandamentos, tudo aquilo que o Senhor nos chama para viver. Não nos deixe ignorar a graça que nos foi dada. Não nos deixe ignorar o sangue que foi derramado. Não nos deixe viver meia boca, Deus, mas que nós venhamos viver integralmente, inteiramente, completamente para o louvor da Sua glória. Aleluia. Aleluia.